Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, a igreja de Éfeso foi explanado anteriormente nos versículos que foram expostos na última semana, nas últimas semanas, pelo apóstolo Paulo, que foram designados ofícios por Deus, a fim de que os santos fossem preparados para a obra no ministério e também para a edificação do corpo de Cristo. Isso a gente vê na porção inicial do capítulo 4. E dessa maneira eles não se comportariam mais como crianças levadas de um lado para outro. A partir do momento que eles compreendessem a palavra de Deus, a partir do momento que eles se preparassem para o ministério e edificassem o corpo, eles estariam mais firmes para resistir a esses ventos de doutrina que de tempos em tempos fazem balançar o coração do povo de Deus. E eles não seriam abalados mais pela astúcia dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, aí o versículo 15, seguindo a verdade, crescessem em Cristo. Esse propósito de que eles vivessem de acordo com o que lhes foi ensinado, evidenciando um crescimento, maturidade na fé, reforçado nesse trecho que a gente vai analisar aqui brevemente agora, do versículo 17 até o versículo 24, quando o apóstolo Paulo vai apontar a necessidade de que os santos tenham um procedimento oposto aos ímpios, aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus para a salvação das suas almas. Então, nesses 8 versículos de hoje pela manhã, a gente vai ver a primeira parte acerca de qual deve ser o procedimento dos filhos da luz. Obviamente, o texto vai bem mais além, ele ainda entra até no capítulo 5, mas a gente, para não se alongar muito nessa manhã, recortou do 17 ao 24. O 17 diz: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eu quero recortar justamente essa última expressão, na inutilidade dos seus pensamentos. Paulo exorta os irmãos daquela igreja a não viverem mais como os gentios. Quando ele fala dos gentios, ele tem em mente aqueles que não foram ainda convertidos ao evangelho. Aí a sua colocação é de que esses que ainda não foram convertidos pelo evangelho, pela palavra do Senhor, se eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, ou seja, tudo aquilo que eles projetam, tudo aquilo que eles pensam, tudo aquilo que eles observam que pode ser feito no futuro por eles, acaba sendo inútil. Por quê? Porque não tem como base a palavra de Deus, porque não passa no crivo do evangelho, porque não tem como base a glória de Deus, a proclamação do seu nome, a proclamação da glória de Deus. O seu objetivo não é esse. Então tudo que a gente faz, mesmo enquanto crentes, que não visa a glória de Deus, se torna inútil. Não somente esses gentios. Então, quando nós nos comportamos como eles, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, nós não cumprimos o grande objetivo para o qual nós fomos criados, que é a glória de Deus. Viver dessa maneira não é lícito para nós, que já fomos alcançados pela graça. E de fato a vida sem Deus é intelectualmente frustrante, inútil e sem sentido. Veja só 2 textos que nos trazem exatamente isso. Eclesiastes 1, versículo 2. Que grande inutilidade, vaidade, você pode também utilizar a expressão, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido, nada, fora de Deus nada faz sentido. Romanos 1, 21, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Ouviram falar de Deus, até aprenderam coisas acerca de Deus, só que no seu coração eles não o glorificaram como Deus, não lhe renderam graças, então os seus pensamentos se tornaram fúteis, sem importância, sem proveito, sem objetivo. O coração insensato deles obscureceu-se. Esse é o resultado de quem vive
sem observar a palavra de Deus. Paulo aqui está falando em Romanos daqueles que estão totalmente à parte do Evangelho do Senhor Jesus. Perceba, nós que ouvimos e aprendemos de Deus durante a nossa vida, compreendendo que por intermédio de Cristo nós fomos salvos para uma vida de santidade e irrepreensibilidade, vimos em Efésios 1, versículo 4, nós não podemos mais dar lugar nas nossas vidas a pensamentos inúteis. Você tem um objetivo de vida, você tem um chamado para o qual você foi comissionado para realizar, você tem uma função, você tem uma utilidade. Você não pode mais viver em pensamentos inúteis, que vão lhe levar a agir como se você desconhecesse a verdade do Evangelho, como se você não tivesse sido convertido, como se não fosse a habitação do Espírito Santo. Então, isso aqui é o que nós temos no versículo 17, ele insiste no Senhor, para que aqueles irmãos não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. E nessa manhã a gente também insiste, para que cada um de nós não viva mais na inutilidade dos nossos pensamentos. Nós precisamos agir, pensar para agir, como quem de fato conhece o Evangelho, como quem de fato foi convertido, como quem é a habitação do Espírito Santo, e nada menos que isso. Mas aí vem o versículo 18 que diz: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. A nossa vida passa muito rapidamente. Por si só, ela já é um sopro. Tiago nos fala sobre isso. E de nada ela vai ter proveito se nós não aderirmos a Deus, se nós não estivermos ao lado do Senhor, porque nós, fora de Deus, estamos ainda mortos em delitos e pecados. Nós já vimos isso também em Efésios, capítulo 2. Então veja, se a minha vida é curta, se a minha vida, no máximo, como diz Salomão no Salmo 90, vai subir até 70 anos, e se eu tiver um pouquinho mais de vigor até 80, mas o que passar disso é canseira e enfado. Imagine se eu viver esse tempo que é tão curto, sem proveito para mim, para os meus irmãos, para a minha família, para o reino de Deus. Esses míseros 80 anos não vão passar de um dia. Por quê? Porque eles não tiveram qualquer impacto nas pessoas que estiveram ao meu redor. O que vai sobrar quando eu me for? Que a minha vida foi produtiva, que foi vivida de acordo com o Evangelho, que eu fui um exemplo para aqueles que estavam junto comigo, como diz Paulo a Timóteo, na palavra, no amor, no procedimento, na fé, na pureza, ou que eu desperdicei todo o tempo que Deus me deu sobre a face da terra. Se nós não estivermos com Ele, nem vida nós teremos. E isso precisa estar muito claro no nosso coração. Calvino diz o seguinte: a regeneração dos crentes, porém, é aqui chamada por excelência a vida de Deus. Perceba no versículo 18, ele diz: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Então, eles não foram regenerados, eles não receberam vida, eles continuam mortos. Então, eles estão separados da vida de Deus. E ele diz: visto que então Deus vive propriamente em nós e desfrutamos sua vida quando Ele nos governa mediante seu Espírito. Como é que nós sabemos que de fato estamos vivendo essa vida de Deus, que nós não estamos separados da vida de Deus? Quando de fato nós desfrutamos a sua vida e Ele nos governa mediante o seu Espírito. Sempre que nós vamos fazer alguma coisa, nós precisamos observar se aquilo de fato vai agradar a Deus, se aquilo está dentro da vontade de Deus. Não é se vai dar certo para mim, não é se eu tenho meios para isso simplesmente, porque nem tudo que eu tenho meios para fazer e nem tudo que vai dar certo para mim, humanamente falando, vai agradar a Deus. Então meu primeiro pensamento é: trará glória a Deus? Será interessante
para também os que fazem parte da família de Deus? Isso vai me edificar de alguma forma? São várias perguntas que eu preciso fazer todas as vezes que eu for tomar alguma decisão. E para isso também o que pode lhe ajudar bastante é ler o livro do reverendo Heber Carlos Campos Júnior, Tomando Decisões para a Glória de Deus. Você vai ali refletir um pouquinho a respeito de como você pode pensar as coisas que você vai fazer na sua vida de uma forma que glorifique a Deus e não de uma forma que simplesmente seja pragmático. Deu certo, vou fazer. Deu certo, tenho dinheiro para fazer, tenho a capacidade para fazer, tenho inteligência para fazer, então vou fazer, sem levar em consideração o que a palavra nos diz. Então, nós percebemos que todas as vezes que nós vamos tomar uma decisão dessa, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Se eu tomo uma decisão correta, eu sinto paz e todas as portas vão se abrindo. Se eu tomo uma decisão errada, as coisas começam a dar errado e eu vou começar a contender com Deus e tentar quebrar as barreiras até que eu chegue do outro lado. Mas chegar do outro lado não quer dizer que fui aprovado por Ele. Somente quando o Espírito do Senhor nos governa é que nós tomamos decisões corretas, que nós trilhamos um caminho que não vai nos trazer grandes sobressaltos. Problemas nós teremos, dificuldades nós teremos, mas no fim das contas nós não vamos perecer. Não tem esta vida, afirma Paulo, todos os homens mortais que não se tornam novas criaturas em Cristo. Se alguém não foi convertido pelo Senhor através da pregação do Evangelho, não tem essa vida de Deus. É alguém que está obscurecido no entendimento, é alguém separado da vida de Deus por conta da sua ignorância. Quantas vezes você já pregou para alguma pessoa que diz: eu não consigo ver dessa maneira? Ou quando você explica, traz todas as evidências bíblicas e ela diz: tá bom, eu entendi o que você falou, mas eu não aceito. E às vezes a gente não quer ser desagradável e diz: tudo bem, Deus lhe abençoe, Deus guarde o seu coração, Deus guarde a sua mente. Mas às vezes o coração da gente só quer dizer uma coisa: bom, tudo bem, se você entende mas não aceita, problema seu, porque é o destino da sua alma que está em jogo. Eu não vou viver o que você precisa viver. Eu não posso abrir a sua cabeça e colocar dentro tudo o que você precisa pensar, tudo o que você deve compreender a respeito da palavra. Não sou eu, não é por força, é o Espírito de Deus que vai fazer você compreender. Mas se você não aceita, é porque de fato Ele ainda não habita o seu coração. É triste perceber que muitas pessoas que nós amamos e gostaríamos que estivessem conosco simplesmente nunca estarão, porque a ignorância é maior, e essa ignorância faz com que eles continuem separados da vida de Deus. Mas não só essa questão da ignorância, mas também o endurecimento do seu coração. O conhecimento de Deus é a verdadeira vida da alma, mas o contrário, a ignorância, é a sua morte. Se eu conheço a Deus, eu tenho a vida. Se eu desconheço a Deus nos meus caminhos, o que me resta é a morte, e essa morte é eterna. Mas o versículo 19 nos diz: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Veja, os ímpios não ouvem a voz de Deus, os chamando ao arrependimento. Eles não compreendem o que é arrependam-se e serão salvos. Eles não entendem o que é deixem o seu mau caminho para que o Senhor possa ouvir dos céus o seu clamor e sarar a sua terra. Eles não sabem o que é isso. Eles não compreendem isso. Eles desprezam o conhecimento do Senhor. E como consequência eles vão se entregar a comportamentos reprováveis aos olhos de Deus. Há algo aqui interessante a se observar. Quando Paulo utiliza, eles perderam a sensibilidade, ou seja, eles não ouvem, eles não atentam, eles não consideram.
e se entregam à depravação. Eles se entregaram. E nós temos 3 contextos muito claros na palavra de Deus. Em um contexto, você tem Deus entregando, Deus endurecendo o coração, mas a pessoa também endurecendo o próprio coração. Eu vou falar sobre esse contexto. Em outro, Deus os entrega à depravação. E aqui nós percebemos que os ímpios se entregam. Eles mesmos buscam isso. Veja só, no texto de Êxodo, capítulo 4, afirma-se que Deus endureceu o coração de Faraó. Êxodo 4, 21. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do Faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. E aí você tem mais 3 versículos em que Faraó também endureceu o próprio coração. Que na versão da NVI que eu utilizo bastante, tem obstinou-se em seu coração. Veja só, é o versículo 15 do capítulo 8, versículo 32, mas o que eu vou ler para vocês é o capítulo 9 de Êxodo, versículo 34, por ocasião da 7ª praga. Quando o Faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. Perceba que Deus já havia falado a Moisés: eu vou endurecer o coração dele para o povo não ir. Mas também havia uma responsabilidade de Faraó, de dizer: eu também não vou deixar ir, porque eu estou com o coração obstinado. Sempre se dizia: vai vir mais uma praga. E ele poderia até pensar: tá bom, se você nos livrar dessa, eu vou deixar o povo ir. Só que quando ele via que a praga cessava, ele dizia: não, vou deixar não. Sabe por quê? Porque meu coração continua endurecido. É mais ou menos como: quem manda no meu coração e nas minhas decisões sou eu. Eu não vou estar ouvindo sugestões de um Deus que eu nem vejo, que eu não sei nem se Ele está aqui. Deus endurece o coração, mas Faraó também endurece o próprio coração. Assim também aqui os gentios se entregaram a um tipo pecaminoso de vida, eles mesmos, no versículo 19. Por quê? Porque eles perderam a sensibilidade. Quando nós observamos essa frase, perdendo a sensibilidade, imagine uma pessoa que peca e na primeira vez ela se entristece. Na segunda vez ela se entristece. Na terceira vez ela já não se entristece tanto. Na quarta vez ela já esquece até de pedir perdão a Deus. Na quinta, na sexta, na sétima, ela já simplesmente acha prazeroso pecar, porque tem sua mente cauterizada, porque perdeu a sensibilidade do que é certo e do que é errado. Então ela se entrega à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, com avidez, ou seja, com dedicação. Ele se dedica em pecar, ele está determinado a fazer aquele ato, ele não se preocupa mais com as consequências, ele simplesmente quer fazer. Isso é muito perigoso, porque chega um momento na vida dessa pessoa que está com a mente cauterizada, que ela premedita o pecado. O pecado não é mais um acidente, o pecado agora já é um plano. E quando ele se torna um plano, então esse coração de forma alguma está regenerado. É aquela pessoa que diz assim: assim que eu chegar lá eu vou fazer isso. No dia que eu tiver condições para isso, eu vou agir assim. Não faz sentido dizer que essa pessoa nasceu de novo, por mais que doa. Já em Romanos 1, 24, 26, 28, diz que Deus os entregou àquela vida, aquela condição reprovável de pensamento, aquelas atitudes que são contrárias à sua palavra. Então nós podemos ter as 3 questões. Mas perceba que
São 3 contextos diferentes, mas em todos os ímpios produzem atos que têm como consequência a sua própria destruição. Independente se foi Deus que os entregou a essa condição reprovável, se foi eles que se entregaram, ou se Deus endureceu o coração e além disso eles continuaram obstinados em seu coração, o resultado é atos que têm como consequência a própria destruição dessas pessoas. Fora de Deus, o homem continua sendo totalmente depravado, sem freios. Vivendo a palavra de Deus, o homem ainda não está totalmente livre dessa depravação, mas ele tem freios. Ele tem como ser limitado em sua ação maléfica, contra ele mesmo e contra os seus. Mas lembrando que toda ação nossa pecaminosa, primeiramente é contra o nosso Deus. Já mostrando essa questão do procedimento dos gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, agora Paulo vai mostrar como deve ser o procedimento dos filhos da luz, numa primeira parte. Porque ele diz, todavia, aqui ele quebra. Vocês percebem que eles vivem dessa maneira? Todavia, vocês não aprenderam isso de Cristo. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, não foi viver na inutilidade dos seus pensamentos que vocês aprenderam de Cristo. Não foi ter o entendimento obscurecido e viver separado da vida de Deus por conta da ignorância. Não foi perder a sensibilidade e se entregar à depravação e cometer toda espécie de impureza que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso. O apóstolo agora vai traçar um contraste da vida cristã com o fim de mostrar o quanto é errado que o cristão se associe com as ações ignorantes dos gentios. Interessante que ainda causa uma certa admiração, um certo espanto, quando alguém do nosso meio se comporta de forma diferente dos ímpios, quando está no seu hábitat natural, por assim dizer. Eu achei impressionante como ganhou repercussão o fato de nossa irmã Aline Barros ficar sentada durante um programa de televisão, enquanto os outros cantavam e batiam palmas. Mas é isso mesmo que deve acontecer. Você pode estar no meio onde os outros estão. Na realidade você deve. Você não está alienado desse mundo. Então você vai participar de reuniões de trabalho, confraternizações da empresa, você vai participar de festas da escola, mas você tem que saber como se comportar. É apenas isso. O ambiente não é o problema, é sua atitude que é o problema. Então o fato dela estar lá sentada, enquanto os outros cantavam, batiam palmas, festejavam, é ótimo. Mostrou que ela não estava se misturando. Estou junto, mas não estou misturado. Estou no mesmo ambiente, mas não necessariamente tenho que fazer o que eles fazem. Não é porque está todo mundo batendo palma que eu vou aplaudir também. Não é porque está todo mundo falando de um determinado assunto que eu tenho que concordar. Atitude cristã. Mas por que causa um certo espanto, uma certa admiração? Porque é tão mais fácil pular junto. Porque é tão mais fácil compartilhar do mesmo copo. Porque é tão mais fácil dançar as mesmas músicas para ser aceito. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Tem que viver diferente. Nós hoje, na nossa devocional, no nosso início de culto, já éramos falado ao coração a respeito disso, de viver de uma forma diferente. Nós não fomos chamados para viver como os gentios na inutilidade de seus pensamentos. Nós fomos chamados para viver em santidade, como desde o início dessa carta Paulo fala. Os gentios aqui citados por Paulo, andam em trevas. Eles não são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Mas aqueles em quem a verdade de Deus brilha devem viver de uma forma muito diferente. A doutrina de Cristo nos ensina a renunciar àquilo que nos é natural. O que é a coisa mais natural?
seguir os nossos instintos, por assim dizer. Está tocando ali, é interessante, eu vou começando balançando a cabeça, daqui a pouco eu estou mexendo os braços, daqui a pouco eu estou me jogando no meio do povo. Mas a doutrina de Cristo me faz renunciar a isso que nos é natural. O natural é se comportar dessa forma. E a doutrina me faz me comportar do jeito que Deus quer. Ela me faz renunciar àquilo que me é próprio, a fim de que eu viva em conformidade com o que Deus propõe na sua palavra. Independente do que as pessoas vão pensar de mim, independente do que as pessoas vão falar a meu respeito, independente das consequências que isso vai ter dentro do meu trabalho, mas o que importa é agradar a Deus. Foi isso que nós aprendemos de Cristo, que nós precisamos viver para a sua glória, independente das consequências. Não é tão comum hoje mais cantar essa música, mas a gente cantou tantos e tantos anos: te adorarei, não importam as circunstâncias. Quantas vezes a gente transportou isso para a realidade, para a prática de vida? É isso que precisa acontecer. Nós aprendemos isso de Cristo, de fato, que nós o adoraremos, não importam as circunstâncias. Adorar com sua vida, não é só eu vou cantar mesmo quando eu estiver doente, eu vou cantar mesmo quando eu estiver desempregado. Não, eu vou viver toda a minha vida, todos os aspectos da minha vida em adoração a Deus, independente de como eu estiver internamente, porque eu fui criado para isso. E eu aprendi isso de Cristo. Versículo 21, ele diz: de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Interessante, a verdade que está em Jesus. Jesus incorpora a verdade, Jesus é a verdade. João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não somente incorpora a verdade, ele dá testemunho da verdade. João 18,37, então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Todos os que são da verdade me ouvem. Você vive na verdade, você escuta a voz de Deus. E se você escuta a voz de Deus, você só vai errar, você só vai desviar o caminho se você quiser. Mas você sabe muito bem o que Ele quer da sua vida. Se você é da verdade, você ouve a Deus e você segue a palavra de Deus. Ele é a fonte de toda certeza e a fonte dos benefícios do Evangelho. Se nós ouvimos acerca de Deus, nós sabemos qual o caminho que nós devemos seguir. Ele é o caminho. Se nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a verdade que liberta. Se nós recebemos a Jesus, nós temos vida, vida abundante e vida eterna. Nos 3 últimos versículos, nós vamos ter 3 ensinamentos que os cristãos recebem quanto à antiga maneira de viver. Acompanhe comigo do 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Veja só, o que é que deve ser mudado após a conversão? De modo que a gente possa evidenciar um procedimento de filhos da luz. Em Gálatas 3:27, Paulo vai descrever a conversão como vestir-se de Cristo. A ideia, a imagem é tirar roupas desgastadas e vestir roupas novas. Então eu retiro as vestes do pecado e eu visto as vestes da santidade. Eu me visto de Cristo.
É de forma semelhante que agora Paulo vai também expressar esses 3 ensinamentos, do versículo 22 ao versículo 24. Veja que no versículo 22 ele diz: vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, retirar essas vestes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Aquele que deseja despir-se do velho homem vai ter que renunciar à sua natureza. Ele vai ter que tirar da sua boca a velha desculpa de que o cair é do homem e o levantar é de Deus, de que a carne é fraca, porque o versículo continua, porque o espírito deve estar sempre fortalecido. Não adianta ficar dando desculpas o tempo todo, porque o tempo todo aqui ele está falando o quê? Vocês ouviram dele, vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Aqui, Paulo não está falando para pessoas que ainda vão ser alcançadas pelo Evangelho. Ele está falando de pessoas que já foram alcançadas, que tem que mostrar uma mudança de vida. E essa mudança vai ficar muito clara quando o procedimento dos filhos da luz for colocado em perspectiva com o procedimento dos filhos da ira, dessas pessoas que ainda não se entregaram a Deus e à sua verdade. Isso deve ficar cada dia mais claro. Nós somos diferentes, nós somos outro povo, nós não somos daqui, como ele também não era. Isso vai nos ajudar a renunciar à nossa natureza, vai nos ajudar a experimentar arrependimento, não remorso. Como é que você fala a respeito da sua antiga vida? Você se junta num grupo de amigos e diz assim: eita, como era bom, eita, aquela época, ó, a gente ficava até altas horas, fazendo isso, fazendo aquilo. Você fala com saudade ou você diz: aquela época passou, eu comecei a viver a partir do momento que Deus me encontrou? Percebe a diferença? Você não vai falar com saudade de uma coisa que te afastava de Deus, que te obscurecia o entendimento, que deixava separado da vida de Deus. Você vai falar com felicidade do momento em que você foi achado por Ele e foi transformado para viver para a glória dEle. Eu não tenho que ter saudade do mundo. Eu tenho que buscar estar cada dia mais junto de Deus e me arrepender de tudo aquilo que eu fiz. Quem confessa e deixa alcança misericórdia. É arrependimento, é nem olhar para trás. Eu fazia, mas agora eu não quero nem saber disso. Nem vai passar na minha mente aquilo que eu fazia antes. Esquece, aquele é o velho homem. Eu estou buscando andar em novidade de vida. E a novidade de vida Paulo associa com autorrenúncia e com a regeneração que é procedente do Espírito Santo. Veja, tem as duas questões. Nesse processo de santificação, nós precisamos do Espírito Santo, mas temos que renunciar a muita coisa. Muita coisa. Porque a nossa carne vai continuar pedindo o que nos agrada, até que a gente vá buscando ao máximo se satisfazer com tudo que é relativo a Deus. Mas a natureza continua aqui, até o último dia. Enquanto nós não formos glorificados, vai continuar havendo essa briga, e eu preciso renunciar, na dependência do Espírito. Mas eu preciso renunciar, eu preciso me esforçar. Não é simplesmente estar orando: Senhor me ajuda, mas eu estou buscando o contrário, o oposto. Eu estou me abrindo portas para que o velho homem apareça novamente. Então, essa novidade de vida, esse despir-se do velho homem, Paulo vai associar então com autorrenúncia e com a regeneração procedente do Espírito Santo. Segundo aspecto, no versículo 23, vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar. Segunda parte então da norma de uma vida piedosa e santa consiste em vivê-la não pelo nosso próprio espírito, e sim pelo poder do Espírito de Cristo. Na mente renovada, o que é que deve
ocupar essa mente. O que é que deve haver? Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor. É o mesmo Paulo, só que agora falando aos Filipenses, no capítulo 4 e versículo 8. Ser renovado no modo de pensar. Isso passou pela minha mente. É lícito que eu pense isso. É produtivo que eu pense isso. É edificante que eu pense isso. É bom para a minha vida espiritual que isso esteja ocupando a minha mente. Isso vai mudar ou melhorar alguma coisa na minha vida se isso estiver ocupando a minha mente. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente deixa entrar na nossa vida, com aquilo que a gente deixa ocupar o nosso pensamento, porque a partir do momento que aquilo ocupa o nosso pensamento, vai começar a pautar também a nossa prática de vida. Se é isso que eu penso, é isso que eu faço. E se eu não quero agir de forma diferente do Evangelho, então eu preciso pensar nas coisas do alto e não nas da terra. Terceiro e último ponto, ele diz: a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Primeira coisa, se a justiça e a santidade são provenientes da verdade, quem é a verdade? Jesus. Então a justiça provém de Jesus. E a santidade provém de Jesus. Fora dele, eu tenho condição de ser santo? De ser justo? Não. Foi através dele que eu fui justificado. E é por ele que eu sou santificado dia após dia. Revestir-se do novo homem, que consiste em ser renovado no espírito ou interiormente, começando com a mente. Parece que é a parte mais livre da contaminação do pecado. O apóstolo aqui nos exorta que se faz necessária a sinceridade na prática de ambas, visto que nós temos de prestar contas a Deus, a quem nenhuma pretensão enganará. Ele sabe perfeitamente quando nós realmente estamos buscando agir com justiça, quando nós estamos buscando viver em santidade e quando nós estamos apenas falseando um comportamento para que ninguém descubra o que de fato está no nosso coração. Por isso que é necessário ter sinceridade na prática da justiça e na prática da santidade, lembrando que elas provêm da verdade. Então viver em verdade é viver a vida que nos foi proposta no Evangelho de Jesus Cristo. É viver cada dia mais semelhante aos passos que ele trilhou. Nós fomos criados para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi nessa verdade que nós fomos ensinados. Nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Mas nós somos exortados a também buscar isso, através da meditação da palavra, através de uma separação do procedimento desses que ainda não foram alcançados pelo Senhor, buscando viver da maneira que nós fomos mostrados pela palavra que um crente deve viver, tendo sensibilidade à voz de Deus, para saber qual a sua vontade para os nossos dias, o que Ele deseja que nós façamos em seu nome para a sua glória, renovando a nossa mente, não permitindo que coisas fúteis, inúteis, possam ocupar a nossa mente e o nosso coração, porque quem vive na inutilidade dos seus pensamentos, vive separado da vida de Deus. Uma vez que nós fomos alcançados e recebemos a vida de Deus, nossa vida precisa ser produtiva. Nossa vida precisa ser uma vitrine daquilo que Ele espera das pessoas que são chamadas pelo seu nome.
Nós precisamos realmente mostrar ao mundo o que é viver para Deus, o que é viver tendo Ele como o Senhor da sua vida, como governador das suas ações, porque de fato isso vai trazer a glória para Ele e vai nos deixar confiantes e confortáveis quanto ao destino eterno das nossas almas. Se agirmos como filhos da luz, estaremos cada dia mais certos com relação à nossa salvação, cada dia menos preocupados com os ataques dos dardos inflamados do maligno, porque sabemos que temos nos escondido em Cristo e buscado o fortalecimento do seu Santo Espírito para resistir aos dias maus. Nós precisamos disso, nós temos que buscar tudo isso, pois assim nós fomos ensinados e assim é que se vive para que Deus seja glorificado através de nós.